Shabbat Shalom. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Deixei cair essa borrachinha agora, eu não sei pôr. Mas pelo que eu vi não atrapalha no som não, né? Queridos, é um prazer enorme poder estar aqui, compartilhando com a igreja a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Depois de 6 meses que nós ficamos praticamente sem estar na casa do nosso Pai, é motivo de muita alegria poder estar na casa do Pai, em comunhão, mesmo que sem poder dar os 30 abraços, né? Irmãos, eu vou ler um versículo, eu vou ler aqui, tá? Para que, parece que está meio escuro aí, né? Então eu vou ler aqui para facilitar. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo é o número 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pai, em nome de Jesus, está aqui a Tua palavra, Senhor. Abençoe, Pai, o nosso coração neste momento, que saia da minha boca somente o que o Senhor tem para entregar para a Tua igreja, Pai, que não seja eu aqui, nem o que eu penso, mas que seja o Teu Espírito Santo, através da minha vida, entregando a palavra à Tua igreja, Pai. Se tiver algo que vem para atrapalhar, Pai, para nos confundir, caia por terra agora, no nome santo de Jesus. E que a Tua igreja, Pai, receba esta palavra e principalmente, Senhor, coloque em prática. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Queridos, esse único versículo, e eu confesso que eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar versículos onde nós sofremos. Porque todo versículo que tem algo dizendo que nós vamos sofrer, tem uma vírgula, e Deus, na sua infinita misericórdia, conserta tudo. E nesse versículo, está dizendo assim: ainda que agora, por um pouco de tempo, o Senhor está limitando o tempo, a gente vai ficar entristecido por todo tipo de provação. Queridos, o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é sobrevivendo à pandemia. Quantos aqui foram afetados pela pandemia que nós estamos vivendo? É até covardia pedir para levantar a mão, porque eu creio que é a igreja inteira. E no que nós fomos afetados? O que a gente perdeu nessa pandemia? Vou começar do mais simples até o menos simples. O que a gente perdeu? Nós perdemos o acesso a estudar. Todos aqui tiveram aulas canceladas, cursos, faculdades, pós-graduação, enfim. Tudo no que diz respeito a estudo, nós perdemos o acesso. Até começou, né, a aula online, que virou um problema enorme para os pais, né? Virou até meme, porque o filho de 10 anos vem perguntar para o pai de 50 o que é uma equação. O pai estudou isso 30 anos atrás, então o pai, coitado, não sabe nem o que o filho está falando. Então isso criou até problema para os pais, né? Mas isso foi um fato, a gente perdeu essa liberdade de estar na escola. O que a gente perdeu mais? A gente perdeu a liberdade, queridos, da gente conviver com quem a gente ama. Eu fiquei, do dia 18 de março, conta 3 meses.
nós ficamos em casa de segunda a segunda. A gente não foi visitar pai, mãe, sogra. E eu gosto da minha sogra como se ela fosse minha mãe, tá? Tem gente que olha e fala, sogra, nossa, foi um favor. Não, amo ela igual eu amo minha mãe. E a gente teve que ficar longe dela. Só que também do outro lado da tela tinha um vô. E eles ficaram muito tristes de ficar 3 meses sem ver os netos. Então isso gerou uma tristeza muito grande. Meu pai, que é brincalhão, uma das ligações por vídeo, ele falou assim, oxa, vem para cá, ninguém está doente aqui, como se a gente tivesse com medo deles. E ele falou assim, não, vem para cá, a gente não está doente não, nós fica tudo junto aqui. E eu vi ali que era um desespero de um vô que queria ver os netos. Quem é vô aqui sabe. Eu não sou ainda, mas eles falam que ama mais que ama o filho. Deve ser bem brabo esse negócio, né? O Brito está ali chacoalhando a cabeça. Então, foi muito triste para nós ficar longe de todo mundo. E até aí, tranquilo, nós não estamos falando de... Aqui nós estamos falando de perda emocional, né? Mas nós tivemos também a perda, muita gente perdeu o emprego. Muita gente teve o salário reduzido. E quando a gente perde o emprego, para um pai de família, para uma mãe de família, isso significa até a perda da dignidade, porque a pessoa está acostumada a lidar com os compromissos, né, a sustentar a sua casa, e de repente ela não tem como sustentar. E quando você perde o teu emprego, normalmente coisas são afetadas, né? Quem aqui paga a tua casa, né? O seu meio de locomoção. Então tem pessoas que perderam não só o emprego, perderam onde morar, o meio de locomoção que tinha. Então isso impactou muito todos nós. Teve muita gente também que perdeu a sua empresa com essa pandemia. Pessoas que não conseguiram mais honrar os compromissos, né? A demanda caiu demais. Todo mundo estava em casa. Ninguém podia sair. E essas pessoas não puderam pagar, né, seus fornecedores, seus funcionários, aluguel de barracão. E essas pessoas perderam o seu negócio. E pior que isso ainda, queridos. Quem aqui teve o desprazer de perder um ente querido nessa pandemia? A gente sabe que esse vírus ele é real. A gente sabe que ele tem potencial de matar. Mas, normalmente, quando este vírus está matando a 12 mil quilômetros de distância, a gente lamenta. Mas não é a mesma coisa quando chega na nossa casa, né? Na nossa família. E eu tive a imensa tristeza de participar. Eu perdi um amigo de 30 anos durante essa pandemia. Ele é pai de um amigo que eu amo muito, que eu conheço desde criança, irmão em Cristo. E a pandemia, queridos, ela fechou o cemitério. Nós ficamos do lado de fora do cemitério. Nós não conseguimos velar o ente que a gente ama. Isso na história a gente nunca tinha visto. Pelo menos eu não consegui achar na internet. Nós não tivemos acesso a se despedir das pessoas que nós amamos. Queridos, eu aprendi que é muito mais tranquilo a gente agradecer, a gente ficar feliz
quando a gente entende que está no controle da situação. Todos nós aqui, quando estamos no controle da situação, a tendência é ouvir o que Josué nos diz e falar, é isso mesmo. O que Josué 1:9 nos diz? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Só que a gente viu no versículo que estar com o Senhor implica numa decisão. A gente tem que decidir estar com o Senhor, para que isso funcione para nós no momento da provação, do desespero. Queridos, eu vou fazer uma pergunta para o teu coração. Tem sido fácil buscar a Deus na sua aflição, no dia a dia que você vem vivendo com essa pandemia? Nós nunca vivemos, nada disso que nós vivemos hoje. Normalmente, a nossa vida, ela tem uma ascensão sempre positiva. Vou dar um exemplo. O exemplo que veio no meu coração, quando eu estava preparando a palavra, ele não está aqui, mas a mãe dele e o pai dele estão aqui, então eu vou falar. O Lucas, da Magali do B. Eu vi aquele menino assim, e a gente acompanhou, eu até mesmo, meio que de longe, eu acompanhei, a vida dele. Então ele cresceu, lindo e maravilhoso, amado, e ele fez faculdade, ele ficou noivo, ele casou. Vocês estão percebendo que o crescimento é só positivo? É uma ascensão maravilhosa. Tem o exemplo do Julián e de vários outros na igreja. Então nós acostumamos sempre com o quê? Com aquele crescimento positivo. Não que isso não aconteça de você, perder um ente querido por idade, sei lá, ou num trágico acidente, uma doença, mas no geral a nossa ascensão sempre é positiva. É difícil você saber de alguém que do dia que nasceu ao dia que morreu só foi desgraça. Sempre a ascensão é positiva. E você sabe o porquê, queridos? Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova na nossa vida todo dia de manhã. Todo dia de manhã. E Deus ama tanto Ele ama tanto a criatura dele, que até quem não serve ele tem misericórdia. Nós vemos pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus ser próspero e bem-sucedido, sim ou não? Nós temos. Então, a misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs, e por isso que a gente não está acostumado com coisa ruim. A gente não está acostumado com a aflição. Sabe o que a gente percebeu com a pandemia, queridos? Que desde o mais rico até o mais pobre está passando pelo mesmo funil, não é? O mais rico do mundo está fazendo o quê? Está dentro de casa. O mais pobre do mundo está o quê? Dentro de casa. A pandemia ela fez com que os maiores e os menores perceberem que nós somos todos iguais. E queridos, não sei se vocês perceberam ou se foi só eu. Eu não sou tão inteligente, então eu acho que todo mundo percebeu que o pastor Isaac, que diga-se de passagem, fez cirurgia, está bem, está com o olhinho tampado, mas provavelmente está com a orelha de pé ouvindo a gente aqui. Deus te abençoe, pastor. O que o pastor Isaac tem dito nas últimas pregações? Que ele tem orado muito pelo aquecimento nos nossos corações. Alguém já ouviu ele falando isso? Que ele tem orado na segunda, que ele tem orado no GC, na torre. Ele falou assim, eu tenho orado muito para que o coração da igreja, cada um de vocês que aqui estão, os que estão pela internet, se aqueça. Sabe por que o pastor Isaac está falando isso, igreja?
Porque o Espírito Santo de Deus tem revelado ao coração do nosso pastor que nós, diante das provações, nós nos deixamos abater. Isso é um fato, porque o Espírito Santo tem incomodado o nosso pastor, ele tem revelado ao nosso pastor: ora para esse povo não esfriar. E você sabe por quê, queridos? Como a gente já disse, a gente não está acostumado a coisas ruins, nós estamos acostumados com coisa boa, porque Deus nos ama, é misericordioso, mas quando a gente fica abatido, eu coloquei aqui 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa que ela tenta lutar com a força do próprio braço. Ela entende que o caos chegou para ela e ela não pode esperar mais. Então ela vai tentar resolver com a força do braço. Existe o segundo tipo de pessoa que ela vai pedir força, ela vai pedir ajuda para o outro irmão. Mas o outro irmão está mais debulhado do que ela. Aí ela chega para esse irmão e fala assim: irmão, arruma uma banana para me almoçar. Esse irmão que ele pediu está tão pior que ele fala assim: eu não tenho nem a casca da banana para almoçar. E sabe o que acontece com isso, queridos? Essa pessoa que foi pedir ajuda, ela fica mais pior do que quando ela foi pedir. Porque ela fala: poxa, com quem eu podia contar está pior que eu, então instalou-se mesmo o problema grave. E tem o terceiro tipo de pessoa, que é o que nem luta. É o tipo de pessoa que se entrega já ao pessimismo e à depressão. A pergunta que eu gostaria que vocês colocassem no teu coração essa noite: quem tem sido você, meu irmão e minha irmã? Que tipo de pessoa tem sido você? Você tem sido aquela pessoa que, pai, o Senhor sabe tudo que eu tenho que passar, a minha vida está em tuas mãos, e tudo que aconteceu eu vou louvar o teu nome. Você tem sido esse tipo de pessoa? O que eu tenho para te dizer, querido, antes que você responda em silêncio, é que você consegue enganar a mim, você consegue enganar quem está do seu lado, mas Deus, Ele olha não pela aparência, Deus olha o nosso coração. É desse lado? Eu ponho a mão no meio, que daí não tem problema. Deus olha o nosso coração. Quem tem sido você nessa pandemia? Um outro questionamento. Você esfriou espiritualmente nessa pandemia? Estamos falando de 6 meses, né? De março até agora. Você esfriou espiritualmente? Não deu o menor sinal de reação, porque essa pergunta é íntima. Porque Deus é o único que vê o teu coração. Olha só. A gente imaginava todo ser vivente. Em fevereiro, se a gente falasse que a igreja estaria fechada, alguém acreditaria? Impossível. Impossível. A igreja estava fechada. E todo mundo falando, até a polícia, fica em casa. E o que a gente fez? Ficamos em casa. Aí o que a gente faz? Aperta o controle da televisão. O que estava acontecendo na televisão, queridos? O pânico, o caos estava instaurado na televisão, não estava? O pânico estava ali. Você abria, você ligava a televisão. Eu imagino que é assim, né? A palavra diz que o mundo jaz no maligno. E a televisão viu que o que é ruim fica em evidência, e o que é bom, a turma não está preocupada.
Então, eu vou dar um exemplo de números, tá? Não tome isso como uma estatística verdadeira, mas assim, era 100 curados pela doença, 1 morria. A televisão ficava dando ênfase no falecido. E aí, queridos, aquelas pessoas que faleciam lá, cá, tá tudo bem, estão morrendo, faz parte, né? Mas quando você viu as pessoas morrendo próximo, porque não é difícil encontrar aqui alguém que perdeu um parente pelo vírus, ou que conheça alguém que morreu pelo vírus. E diante disso, o que a gente fez? Desesperou. Ficou assustado. Ou é só eu? E queridos, o que o Senhor colocou no meu coração para dividir com vocês é que vocês não são o único. Vocês não foram o único que ficaram nessa situação. Nós nunca tínhamos passado por isso, queridos. Eu tenho 42 anos, nunca vi, meu pai tem 66, também falou que nunca viu, e se pegar os mais experientes aí, com certeza vai falar a mesma coisa. E é natural a gente ficar apreensivo. Não tem como. É uma nova realidade, queridos. O mundo não será o mesmo na hora que essa pandemia terminar. Todo mundo tem consciência disso. A maneira de trabalhar, a maneira de viver vai ser diferente. E nós vamos ter que nos adaptar. Você sabe, a única coisa que eu entendo que nós não podemos abrir mão, de maneira alguma, é da nossa comunhão com Deus. Como foi a sua comunhão com Deus até fevereiro? Responde para você. Você estava em todos os cultos, em todos os GC, eu não estou dizendo de uma maneira mecânica, mas de uma maneira de coração. Você estava em todos? Você estava buscando a Deus de todo o coração? Quando tudo dava certo, você dava glória a Deus? Quando alguma coisinha saía do eixo, você dava glória a Deus também? Como é que era antes? E depois da pandemia? Que hoje, graças a Deus, nós estamos aqui, mas o vírus ele existe ainda, ele está aí. Como é que você está depois da pandemia? A televisão, as informações. Como é que ficou o teu coração, querido? Eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi com a pandemia. E eu queria saber se vocês também aprenderam. Primeira coisa que eu aprendi. Só que isso eu aprendi, queridos, é fácil, que nem eu falei de Josué. Ler isso daqui, quando você não está passando por aquilo ali, é uma maneira de enxergar. Quando você lê o que exatamente você está passando, é uma maneira totalmente diferente. Quem aqui já recebeu uma palavra e falou, o Senhor pregou para mim? Por quê? Porque você estava vivendo aquilo que aconteceu. Isso daqui, o primeiro que eu aprendi aqui foi isso, ó. Jesus, ele não prometeu nos livrar das tribulações. Você não vai encontrar na palavra de Deus ele dizendo, ele prometendo que vai te livrar. Ele prometeu estar conosco em meio às tribulações. Isso é muito, muito, muito marcante para nós. Porque quando a gente coloca no nosso coração que porque a gente tem um relacionamento com Deus, nós não vamos ter tribulações, a gente se frustra. E Jesus disse, eu vou estar com você na tribulação. Em João 16:33 ele diz assim, ó, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor, ele veio aqui, ele andou entre nós, carne, osso. Ele sofreu todo tipo de tentação, provação,
aflição. E ele está dizendo aqui, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Segunda coisa que eu aprendi, queridos, com a pandemia: valorizar o que realmente tem valor. Comunhão com Deus, família. Queridos, Deus, Ele colocou na palavra dEle a ordem que nós precisamos para que tudo corra bem para nós. Em Mateus 6,33, ele fala assim, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Querido, sabe o que Deus está dizendo aqui? Muitas vezes, nós no nosso trabalho, no meu dia a dia, eu saio de casa às 5 da manhã e chego em casa às 8 horas da noite. E aí eu tenho que escutar 4 mulheres de idades diferentes falar da vida delas. Então o que eu começo? Eu começo da menorzinha, que grita muito, tem que dar atenção para ela. Depois eu vou para de 10 anos. Depois eu vou para de 18. E por último, e não menos importante, para que completou esses dias aí, terça-feira, 42. Ela não tem vergonha da idade, então está tudo certo. Então, eu tenho que dar atenção, mas eu tenho tempo? Não tenho. Então, é 15 minutinhos cada uma, toma banho, come, pronto, vamos dormir, que amanhã, 5 horas, toca de novo. E nos nossos negócios, tem pessoas que têm comércio não é a pressa, é a responsabilidade com as coisas que a gente se compromete a fazer, faz com que a gente não tenha tempo para o que realmente é importante. Quantas vezes eu ouvi de irmãos e de mim: essa semana não deu tempo de ler a porção. É só eu ou tem mais gente aqui? Essa semana não deu tempo de ler a porção. Essa semana não deu para fazer GC. Essa semana não deu para tempo para nada. Eu tive que fazer isso no trabalho, eu tive que fazer aquilo. É o comum da gente ouvir. E na pandemia, o que a gente teve que fazer? É ficar em casa. Sua profissão permite o computador? Amém. Se não, fica em casa. E aí? Como que a gente conseguiu lidar com essa situação? Queridos, a gente viu nos noticiários que aumentou muito a violência doméstica, né? Marido agredindo a mulher, agredindo filhos. Mas, quando você dá valor no que realmente tem valor, que é a comunhão com o Senhor, porque Ele fala aqui, né? Põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, é a comunhão com o Senhor. E aquilo que Deus quer, o que Deus quer? O maior projeto de Deus é a família. Sabe o que Ele quer? Ele quer que você dê valor à tua família. Por enquanto tem um batendo em mulher, nessa pandemia aí, eu estou amando a minha mais. Eu aprendi a amar mais minha esposa. Sabe por quê? Porque de casa eu consegui perceber o cuidado que ela tem comigo, com as filhas, com a casa. E ela trabalha muito mais que nós tudo junto. Você nem esperava essa declaração hoje, hein? Veio agora. Espírito Santo, não era eu não. Mas foi isso, gente. Foi isso. Então eu aprendi a valorizar o que realmente tem valor. Terceira, eu aprendi a valorizar o hoje. O hoje é a única coisa que a gente tem. Queridos, o ontem, por mais que ele foi bom, ou por mais que ele foi catastrófico,
ele está no passado. Você não tem acesso ao ontem mais. Ou tem? Impossível. O ontem não volta. E o amanhã? Você tem acesso ao amanhã? O que você tem é uma estimativa, uma estatística pela misericórdia de Deus, que você vai estar vivo. Então você consegue, eu vou na tua casa amanhã, eu vou viajar ano que vem, eu vou fazer cirurgia daqui 3 meses, e assim por diante. Então a gente vive na base da estatística, porque normalmente uma pessoa vive 100 anos. Então você olha para a sua carcassinha e fala, eu tenho 40, bom, então eu chego até 80, dá para planejar um monte de coisa. Só que você não tem acesso ao amanhã. Porque se o Senhor te pedir a tua vida hoje, não existe amanhã para você. Então, querido, se você não tem acesso ao ontem e você não tem acesso ao amanhã, o que te sobrou? Hoje. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, 6 e 7, nos diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo para nós que não adianta ficar ansioso com nada. Sabe o que você tem que fazer? Viver o hoje. Sabe o que eu tenho para te dizer, querido? Querida, sabe aquele jogo de xícara chique que você tem? Que durante a semana você usa aqueles copos velhos de requeijão? Porque aquela xícara bonita você guarda para uma ocasião especial? Ganhou da mãe que casou em 1957. Usa ela hoje. Você não sabe se você vai poder usar ela depois. Sabe a tua melhor roupa, que você só sai em ocasiões espetaculares? Usa hoje. Sabe o seu sonho? De ter aquilo, de ter aquilo, ou de... Eu não estou pregando aqui para você se endividar, tá? O que eu estou te dizendo é, se Deus te deu condição para realizar um sonho, o que a palavra de Deus está dizendo? Não é para andar ansioso, vírgula. Antes, em tudo, os seus pedidos conhecidos diante de Deus. Conhecido de Deus que jeito? Em oração. O sonho que está no teu coração, ele é impossível aos seus olhos? Coloca diante de Deus, querido. Coloca diante de Deus, porque Deus está dizendo o seguinte: se você colocar diante de mim em oração, Ele vai se transformar em testemunho para engrandecer o meu nome. E caso, porque tem uns filhos de Deus que pedem umas coisas absurdas, não é? Olha o que o versículo está dizendo, um versículo pequeno, mas ele deixa claro. Querido, ele está falando para você pedir com oração. Se não for da vontade de Deus, é óbvio que você não vai viver esse sonho. Só que ele está dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Vivo hoje. Peça em oração e, na medida que for possível, coloque em prática. Está sendo possível você realizar algum sonho hoje? Não guarda para amanhã. Não espera para o ano que vem. Viva o hoje. A pandemia ensinou nós que talvez não tenha amanhã. Você viu em outros países lá, morria um bairro por dia? É muito simples a gente falar isso. Ah, morreu 10 motoboys em São Paulo na sexta-feira. Aí você fala, tem 7 bilhões de motos, não sei quantas motos tem, chutão. Tem 1 bilhão de motos, morreu 10, não é nada. Não é nada porque não é na tua casa. Porque se você pegar uma festa de Natal ou de Ano Novo que junta a tua família inteira, imagina tirando 10 ao mesmo tempo. É uma tragédia sem precedente, não é? Então toda a vida para Deus é importante. E o que Deus está falando assim, não andeis ansiosos, querido. Dá para viver hoje? Coloque em oração. Deus te deu condição? Vai para cima. Viva o hoje. O amanhã você não
tem acesso. E até agora, pode ter pessoas aqui falando assim, nossa, mas esse menino é muito consumista, só fala de coisa que o dinheiro pode pagar. Né? A gente falou da xícara, a gente falou de viagem, de alguma coisa que você tenha vontade. Mas sabe o que pode estar preso no teu coração, querido? Que Deus está te dando condição de dizer um eu te amo. Tem alguém aí que você precisa dizer eu te amo e você fica postergando? Dizendo assim, a hora que eu tiver uma oportunidade eu falo sobre o assunto. Quando você fala tem uma oportunidade, você não tem acesso a isso. Você não é dono do futuro. Se você tem alguém para pedir perdão, se você tem alguém para você dizer um eu te amo, libera. Mas não deixa para amanhã. Ou amanhã você não tem acesso. Libera hoje. Tranquilo? Aí, com certeza, sempre tem pessoas que falam assim, tudo bem, Fabrício, mas eu vi a pandemia da igreja inteira aí, ó, e o que vocês passaram perto de mim não é nada. Tem gente que está saindo da pandemia de apartamento novo, de casa nova, e de carro novo, e está todo mundo, nem doença pegou. Eu, Fabrício, você não tem ideia do que eu vivi. E aí a pessoa descarrega, como se ela fosse uma injustiçada. Pergunta, querido, você acha que o que você passou na pandemia ou está passando é demais para um servo de Deus? Quem aqui pensa isso? O que eu estou passando é demais. Deus não me deu direito o que eu estou passando, porque eu estou passando mais que todo mundo. Tem alguém que está pensando assim? Não levanta a mão, por favor. Queridos, todos aqui concordam que essa daqui é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Todos aqui concordam que o que está aqui a gente pode confiar, crer e ter fé? Todos? Fala um sim alto para quem está na internet. Amém. Ó, quem está na internet, viu? Eles estão aqui. Então, queridos, vamos falar de pessoas, personagens bíblicos que Deus usou. E nós vamos nomear eles aqui só como servo fiel. Quem aqui é servo fiel? Glória a Deus, eu espero que todos estejam com o coração levantados para isso. Queridos, Moisés, ele enfrentou, negociou todas as pragas do Egito diante do rei. Vocês lembram disso? Oh, faz isso que não acontece essa praga. O rei, ele viveu, não viveu? Todas as pragas do Egito? Quando ele conseguiu sair do Egito, Moisés falou assim, agora estou de boa, acabou aquele problema do rei, acabou as pragas. O que aconteceu com ele? Ele ficou quanto tempo no Egito? 40 anos. Enfrentando o quê? Um povo ingrato. Um povo que viu todos os milagres que o Senhor fez. Todos os milagres que o Senhor fazia. Né? Tampando do sol de noite, de dia. E aí, tampando do frio. E o maná. E todos aqueles milagres. Mesmo assim, o povo era um povo ruim. Moisés, ele viveu aflição, provação, tentação, todos os nomes, todas as qualidades de coisa ruim que a gente pode imaginar, Moisés viveu. E ele continuou sendo servo, sabe por quê? Deus escolheu ele. Lá no começo de tudo, Moisés falou, não, eu não consigo não sei nem falar, vocês lembram disso? E aí Deus falou, ei meu filho, você não sabe de nada, vai lá que eu vou capacitar você. Então Moisés, alguém duvida que passou por todo tipo de aflição? Foi mais que 6 meses? Foi mais que a pandemia? Foi muito mais, gente. E José? Peguei uns personagens aleatórios, tá? Mas eu creio que todos aqui conhecem esses personagens. José, de filho querido de Jacó, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi para o poço. Não caiu no poço? Por quê? Briga de irmão, briga de família. Querido, talvez hoje você está passando por um problema familiar com o filho, com a filha, com o pai, com o genro. José lá naquela época já passou. E Deus escolheu José para passar.
Sabe o que aconteceu com José? Ele foi preso. Justamente ou injustamente? Injustamente. Será que hoje você está sendo injustiçado por alguma coisa que está acontecendo na sua vida? Deus escolheu José para ser injustiçado. José também foi, queridos, esquecido. Lembra dos meninos que serviam o rei lá? Ele adivinhou o sonho e tal. Oh, lembra de mim lá. Lembrar não. Será que hoje você está depressivo porque desde que a pandemia começou ninguém te liga? Ninguém te liga, ninguém te procura, nem para te xingar, nego manda um WhatsApp. Você está depressivo por causa disso? José também foi esquecido. E Deus escolheu ele. Quer outro? Noé. Noé, gente, ficou 100 anos construindo uma arca. Um barco. Na Bíblia não fala foi 100 anos específico, mas quando você vai para os historiadores, pela idade que ele começou e pelo quando ele terminou, mais ou menos 100 anos ele demorou. E Noé, queridos, ele ficou 100 anos construindo um barco, anunciando uma chuva forte, né, que eles chamam de dilúvio, numa época que nunca tinha chovido. Imagina você construir. Juliano está com a barba mais próximo ali. O Senhor fala com o Juliano e fala, ó, constrói um submarino à prova de fogo que vai chover pólvora e depois vai cair um raio. Ele vai ficar 100 anos construído. Quem vai acreditar nele? Nunca choveu pólvora aqui. Vão chamar ele de louco, não vão? Foi isso que aconteceu com Noé. Ele foi zombado por todo mundo. Ele teve que se abdicar da vida, não foi? Dos negócios, de tudo, porque foram 100 anos trabalhando. Será que ele passou por aflição? Por dificuldade? Nossa pandemia está durando 6 meses. O de Noé aqui foi 100 anos só construindo. Não precisava nem mais falar de ninguém da Bíblia, né? Está suficiente. Mas vamos falar de Jó? Tem alguém na Bíblia que sofreu mais que Jó? Tem. O último que eu coloquei aqui. Mas ó, Jó, ele perdeu todos os filhos no mesmo dia. Nosso filho fica doente. A gente é blasfema, não é? Jó perdeu todos os filhos no mesmo dia. Ele perdeu as propriedades, ele perdeu todos os gados que ele tinha. Ele ficou doente. A Bíblia fala que ele teve um tempo que ele ficou coçando as feridas dele com um caquinho. E se já não bastasse tudo isso, a mulher dele ainda ficava falando para ele assim, amaldiçoa seu Deus e morre. Deus defenda nós de uma mulher dessa, né? Mas ainda, de tudo que ele estava passando, a mulher dele ainda falava isso. E por último, e o mais importante, Jesus. Jesus, queridos, em Lucas 22, 44, fala assim, ó. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Alguém aqui já passou um nervoso tão grande a ponto de suar sangue? Querido, Jesus, ele foi surrado. Colocaram espinhos na cabeça dele, colocaram prego na mão, prego no pé, crucificaram ele e ele foi morto. Ele passou por todo tipo de tentação, de provação. Ele passou por tudo que um ser humano poderia passar, Jesus passou. Ele morreu. E sabe o que a gente viu, queridos, com todos esses, incluindo Jesus? Deus escolheu eles. Deus escolheu o único filho que ele tinha para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui com a garantia da vitória, com a garantia da vida eterna.
Queridos, o que o Senhor pede para eu te entregar nessa noite é que Deus só dá grandes batalhas para servos fiéis. Deus só permite que você passe com essa batalha porque Ele está contando com você. Do mesmo jeito que Ele contou com Moisés, com Noé, com José, com Jesus, Ele conta com você. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Hoje, tudo que você está passando, que é muito, muito pouco perto do que os personagens bíblicos que a gente mencionou aqui, você pode ficar grato ao Senhor, porque Ele te escolheu. Querido, Ele está te usando, e ainda Ele vai te usar muito mais, para que você testemunhe as grandes coisas que Ele fez através da tua vida. A cada um aqui, queridos, não desanime, não murmure, continue, siga em frente. O que Deus tem preparado para você, querido, é muito mais do que qualquer coisa que você possa ter passado, do que qualquer coisa que você possa vir a passar. Ele está no controle de tudo. Sabe o que o Senhor fala na palavra de Deus? O que Ele pede para nós fazer para o final dessa pandemia? Está escrito em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O Senhor está dizendo, queridos, que se a gente orar, se a gente se desviar do mal, se a gente pedir de todo o coração, Ele vai sarar a nossa terra. Queridos, por mais que a gente escuta Oxford, que a vacina está vindo, depende de Deus. Alguém duvida? É o Senhor que no tempo dele vai falar assim, ó, coloca essa gota aqui, ó. E aí vai sair essa vacina. Se o Senhor não abençoar, não terá vacina. Isto é um fato. Por isso que Ele pede, se vocês orarem, se vocês me buscarem, se você se afastar do mal, eu vou sarar a tua terra. Sabe o que o Senhor tem para te dizer essa noite também, queridos? Romanos 12:12 nos diz assim: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Passeando pela palavra de Deus, sabe o que eu percebi? Não tem como todo versículo que está falando de uma provação, ou de uma tentação, ou de uma forte tribulação, ou da morte, qualquer coisa que para nós não é bom, sempre vai ter uma vírgula dizendo: ore, 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 busque a Deus. Não tem outro jeito, queridos. Está difícil? Ore, busque em Deus. Ah, mas eu não sei orar. Querido, você sabe falar de uma linguagem culta? Fala culto. Você não sabe nem falar, mais ou menos igual eu? Ora do jeito que você sabe. Deus conhece o teu coração. Ele conhece a intensidade, a verdade do teu coração. Feito isso, sabe o que a palavra nos diz? Pois te esquecerás dos teus sofrimentos. Promessa do Senhor. E deles só terá lembranças como de águas que passaram. Sabe aquela cicatriz que a gente tem? Não dói mais. E cada vez quando a gente olha e fala, passei por isso, mas a Bíblia está dizendo isso. Te esquecerá dos teus sofrimentos, deles só terá lembranças como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas.
Está vendo aqui a aflição? Ainda que lhe haja trevas, serão como o amanhã. Sentirás seguro, porque haverá esperança, olhará em derredor e dormirás tranquilos. Deitar-se-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Deus prometeu para nós, queridos, que se a gente não largar da mão dEle, se a gente buscar Ele, se a gente crer que tudo que Ele está permitindo que a gente passe, é porque Ele escolheu nós, que nós somos grandes guerreiros, nós somos servos fiéis, Ele vai nos dar a vitória. E se você, querido, no começo da palavra, quando eu perguntei, você acha que Deus perdeu o controle das coisas, e a resposta do teu coração te deixou triste porque você achou isso? Imprime isso agora no teu coração, que está escrito em Salmos 46:10. É o Senhor te respondendo nessa noite. Assim diz o Senhor: eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Querido, não murmure. Deus tem o controle absoluto de tudo que você está vivendo. Essa pandemia, ela veio com o objetivo único de nos promover e não nos destruir. Independente do que você esteja passando, o Senhor não perdeu o controle da tua vida. Tudo é no tempo dEle e para Ele são todas as coisas. Vou ficar de pé para a gente orar. Pai, está aqui, Senhor, a Tua palavra. Espero, Senhor, Senhor, que eu não tenha, Pai. Pai, espero que eu não tenha atrapalhado o que o Senhor tem para entregar esta noite, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Pai. Cada coração aqui, cada vida que está aqui ou que está em casa. Que esteja, Senhor, todos debaixo desta palavra. Que nenhum aqui, Pai, desanime. Que nenhum aqui murmure. Que nenhum aqui entenda, Pai, que não tem mais jeito. Pois o Senhor tem o controle total da situação. Abençoe a vida dos teus filhos, Pai. E que essa palavra entre revelada, que eles entendam que a tribulação que o Senhor permitiu que chegasse à tenda deles é para promover. Assim como o Senhor fez com Moisés, com Noé, até mesmo com o seu único filho. O intuito único é nos promover, Pai. Manda toda tristeza, Senhor, para o abismo em nome de Jesus. O que todos aqui, se alguém aqui por acaso perdeu algo, que o dinheiro possa pagar, Pai. Que num futuro, Pai, assim como o Senhor fez com Jó, restituindo em dobro, que esses teus irmãos consigam, Pai, esses teus filhos consigam, os meus irmãos consigam, Pai, trazer o testemunho que foram abençoados no que perdeu nessa pandemia. Pai, aqueles que perderam entes queridos, Senhor, abençoe para que estes que se perderam, que tiveram a sua vida ceifada, tenham tido a oportunidade de receber o Senhor. E que estejam, Pai, no sono dos justos. Conforta, Pai, o coração daqueles que nós perdemos. Conforta, Pai, tudo aquilo que foi embora por causa dessa pandemia. Abençoe o teu povo, Pai, com sabedoria e discernimento, para que todos tenham recuperado, que possam recuperar, Pai, o que foi perdido. Pai, aqueles que enfraqueceram, Pai, assim como eu.
Passa o sangue de Jesus sobre os corações, Pai. Enche a vida da tua igreja de alegria. Não só nos dias bons, mas nos dias não tão bons. Abençoe a cada vida aqui, meu Pai. Que haja, Pai, como a gente leu, como a gente orou, muitas vezes na torre, que haja um avivamento genuíno na tua casa. Que vidas sejam restauradas, Pai. Abençoe o teu povo, Senhor. Blinde a cada um. Que essa pandemia não venha para nos destruir, mas para nos fortalecer na tua presença. Aqueles que não estão aqui nesta casa, Pai, porque esfriou, Pai, invada esses lares nesse momento. Incendeie os corações, meu Pai. Porque nós sabemos que nossos dias estão abreviados, Pai. E que todos nós estejamos prontos como as noivas que foram prudentes. Que nós estejamos preparados para a volta do nosso Jesus. Nos livra de doença, Pai. Nos livra de todo mal. Guarde os nossos empregos, Pai. Tira de nós a tristeza, o pessimismo, a depressão. Que caia por terra agora, Pai, no nome de Jesus. Sara a nossa terra, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, os nossos familiares que relutam em receber a Tua palavra, Pai. Tenha misericórdia deles, Pai. Pai, nos usa, Senhor. Nós sabemos que o profeta ele não consegue obter êxito na sua própria casa, na sua própria terra. Mas levanta pessoas, Senhor, para falar aos nossos familiares, para que eles não percam a oportunidade de estar na eternidade, Senhor. Aquebranta os corações, Pai. Que nós consigamos sair daqui, Pai, com a Tua palavra revelada em nossos corações. Que tenha, Pai, nesta noite, transformações de vida. Que nós consigamos, Pai, tirar o olho do problema, do caos, e que nós consigamos olhar somente para Jesus. Pois Ele veio aqui, Pai, e morreu por nós. Toda a culpa que estava sobre nós foi para o abismo, Senhor. E hoje nós somos livres. Livres em nome de Jesus. Guarda, Senhor, cada vida, cada pessoa, Pai, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos, meu Pai. Amém, amém. Igreja, a bênção apostólica, toda vez que eu trago a palavra, eu chamo o pastor Isaac, pelo amor que eu sinto por ele, pelo respeito que eu tenho por ele. Hoje ele não está aqui, ele teve uma cirurgia, né? Foi acometido de uma cirurgia, graças a Deus foi um sucesso, mas ele está em casa descansando. Então hoje, exclusivamente hoje, eu vou dar a bênção apostólica. Essa bênção ela está no livro de Números, é só palavra, número 6, de 24 a 26. Então, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, meus irmãos. E lembre-se, toda batalha é porque Deus te escolheu. Você é um servo do Senhor. Recebe, Pai, o nosso culto racional. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Na escuridão, Tua graça está. Não há como se esconder. Não vou negar o Teu amar incansável pra me ter. No limite em decepções, perdido em minhas emoções.